esse líquido dielétrico, ele é o responsável por não deixar propagar a chama, né? Tá vendo ali, ó? O formato do molde é exatamente o formato da placa. Então você põe a mão aqui, ele tá quentinho. Olha isso, galera. Isso é incrível. Eu particularmente gosto muito desse ambiente industrial. E aqui eles fazem a montagem do módulo da tomada. Ele coloca os terminais. Bom, então agora a gente veio para a segunda etapa, né? Sim. Pô, Ale, mas primeiro eu quero te parabenizar por todo o processo da sua fábrica. Eu comentei com você aqui na hora que a gente estava transicionando, a energia da fábrica é muito legal, você não vê pessoas ociosas, você vê que cada processo é bem definido, você não vê uma pessoa perdida, você vê o pessoal utilizando EPI, isso é bacana. A parte de equipamentos, tipo assim, maquinário, não é só ter a máquina, é como que você vai fazer toda essa engenharia funcionar em conjunto, né? E o seu produto tem detalhezinho, né? Não é uma Sim. coisa bruta assim. Então, a limpeza da fábrica. Então, assim, cara, parabéns. Obrigado. Já te admirei quando a gente se conheceu pela primeira vez e agora te admiro ainda mais. Obrigado. Em relação a tudo que você falou, hoje eu me surpreendi em relação aos processos. Não, eu fico feliz de ouvir isso de vocês, que tem uma baita bagagem, né? Conhecem muitas empresas, conhecem outros cenários, e ouvir isso, né, de pessoas tão experientes e imersas em vários mercados é gratificante saber que a gente está realmente no caminho certo, né? Legal, total. E assim, como que você vê, você é um cara da indústria e você, tem a fábrica assim tão organizada e tal, qual que você vê que são os principais desafios da indústria? Tipo assim, qual que foi o mais difícil para você ou as maiores complexidades que você tem hoje de desafio? Principalmente num processo tão múltiplo Os aqui, desafios são constantes, considerando que tudo que envolve equipamentos, componentes, estão sujeitos a rupturas, estão sujeitos a falhas técnicas, etc. E quando isso acontece, principalmente pelo fato de nós termos uma produção verticalizada, isso pode criar alguma falta de componente e isso inevitavelmente impacta na produtividade. Então o maior desafio é manter a engrenagem sempre andando, independente desses contratempos que podem ocorrer, dessas falhas mecânicas ou de equipamentos ou de ferramentais. Então, o primeiro grande desafio é esse, é manter, pelo perfil da nossa empresa, manter a empresa 100% funcional, sempre atendendo aos mínimos de demanda que nós temos necessidade, né? E claro, os outros desafios, que aí já envolvem mais partes comerciais e organizacionais e tributárias, são os desafios diários que todo empresário brasileiro enfrenta, né? Então nós temos um mercado que, particularmente esse ano, ele está, de certa forma, retraído, então nós temos que diariamente criarmos atrativos para clientes, para representantes, para trazermos negócios para a empresa, né? Então nós estamos num período de transição da reforma tributária, então muitas novidades, muitos impactos e muitas questões que estão sendo novidades, não só para nós como indústria, mas para especialistas, né, da área tributária e da área contábil, estão apanhando literalmente para conseguir se adequar. Então, os desafios são constantes, diários e pelo menos num curto prazo, a gente não vê nesse período de transição da reforma tributária, um horizonte calmo durante esse processo de transição. Então a gente vem ouvindo diariamente especialistas, etc., justamente buscando informações para trazer o mínimo de impacto possível para a operação. Legal. Pro pessoal da indústria que está assistindo, o que você vê que mais está impactando essa reforma tributária assim, para a indústria? Bom, eu acho que vai, né? O ano que vem vai ser mais impactante, né? Com a questão do split, com a questão do início, né, da implementação do CBS, dos impostos que vão unificar alguns impostos que nós temos já, o PIS e COFINS vai ser o primeiro passo, né? Então, na verdade, a adequação ao sistema de gestão, nosso caso, por exemplo, nós já iniciamos 2 anos atrás, então, desde 1º de janeiro, o nosso sistema já está adequado a esses processos, esse passo a passo da transição tributária, da reforma tributária. Então, o que eu digo é isso, é se antecipar aos passos, né, que estão por vir, porque o sistema tributário brasileiro é o mais complexo do mundo, né? É o mais, isso todo mundo sabe, sempre foi. E agora nesse processo de mudanças, né, tão impactantes,
é mais do que necessário que todos estejam passos à frente para não ser surpreendido a cada virada de ano, porque a cada virada de ano está prevista novos passos de implementação. Então, o importante é isso, se antecipar aos próximos passos, né? Legal. Uma dúvida também, já falando sobre governo, né? Esses dias o meu comercial até, ele chegou para nós e falou assim, não, acho legal comentar alguma coisa. Ele veio perguntar o que eu posso comentar para ele, né? Porque ele veio falar para mim que a maior dificuldade dele está sendo contratação, que ele é de indústria e tal. E aí ele fala que a gente sempre ouve a gente falando sobre isso e fala assim, cara, é normal, indústria, porque é o tipo de contratação de profissional menos qualificado, né? E hoje o próprio governo está competindo para contratar esse cara, fala, pô, para que eu vou trabalhar se eu posso ganhar a mamada do governo, né? Isso realmente também impacta para você, pro cara que tá vindo não saber que é só com ele. Demais. Como tá sendo isso, essa contratação de Na verdade, assim, né, nós temos um governo assistencialista e todos sabem, né, o tanto... Hoje o nosso maior concorrente no processo de contratação são as bolsas, né, os estímulos que muitas vezes acabam sendo mais atrativo para um colaborador se manter não CLT, porque a partir do momento que ele se registra, ele perde todos os benefícios. Então, para nós, que a grande demanda é sempre chão de fábrica, né? Então nós temos um piso salarial e muitas vezes a soma desses benefícios ultrapassam e muito esses benefícios salariais, né? Esse piso salarial. Então, isso sem considerar os novos mercados que surgiram e que estão, de uma certa forma, fascinando, principalmente os jovens, né? Então a maior dificuldade está em a contratação de jovens, porque esses novos mercados online, esses dropship, essas possibilidades de venda online sem a pessoa precisar ter efetivamente o produto na mão, né? Ela simplesmente faz a intermediação de algum... A entrada ficou baixa, né? Então, tudo isso acaba tirando muito dos jovens do mercado de trabalho, porque ele tem a flexibilidade, ele faz o horário dele, ele faz da forma que ele quer. E também eu vejo, de uma certa forma, essa nova geração com uma carência, com uma falta de ambição, sabe? Assim, eu vejo muitos jovens, aquela velha pergunta, né? O que você vai ser quando crescer? Muitos não sabem o que querem ser, o que querem fazer, como querem realizar, ganhar dinheiro, etc. e tal. Então, eu acho que a soma de todos esses fatores são os principais responsáveis. Então, tanto que a gente vem focando nos últimos meses, até diante dessa dificuldade, em pessoas acima de 30 anos. Sabe? Porque, legal, você já mudou, já montou uma estratégia. Sim, porque são pessoas de uma geração não tão distante, mas anterior, e que não se deixaram seduzir por esses mercados, por esses atrativos, por esses auxílios, entendeu? Então, são pessoas que realmente a gente está tendo menos dificuldade para contratar. E é legal que você tocou em relação ao jovem, porque hoje a nossa empresa ela é muito jovem. Apesar de a gente ter gente de 18 a 60 anos dentro da empresa, majoritariamente é entre 25 a 32 anos, né? E a gente tem um programa muito bom de incentivar os jovens a encontrar esse propósito tudo, mas o que fez você mudar esse caminho de não ir muito para o jovem e buscar uma pessoa mais madura que já tem mais de 30 anos? O que você sente que falta para o jovem hoje? Bom, o ponto principal foi a dificuldade em contratação de jovens, né? Então isso acabou mudando um pouco o nosso foco na contratação pela dificuldade de contratar os mais jovens. Por outro lado, internamente nós damos muita oportunidade para pessoas que que trabalham conosco, e um exemplo claro é aqui no setor comercial. Hoje eu posso afirmar que 80% da composição do nosso corpo comercial é composta por pessoas que vieram do chão de fábrica. Então, eu apresentei para vocês o Alessandro do TI, ele começou na portaria. Olha! Ele está conosco há mais de 20 anos. Ele passou por vários setores aqui e hoje é responsável do TI. Hoje não, já há alguns anos, né? O Bruno, que hoje é o nosso controller, ele já passou pelo almoxarifado, pela produção, usinagem, pela montagem e hoje é uma das pessoas mais importantes aqui no processo de composição de custos e etc. Então, Jaqueline, o Pedro, a Carol, Televendas, todos eram chão de fábrica. Então, nós damos oportunidade para quem quer crescer conosco,
para quem se aprimora, se dedica e investe em autoconhecimento, etc. Isso é um ponto muito importante, né? Ao invés de buscarmos o mercado, a gente dá a oportunidade de quem está aqui conosco. Você sente que com essas novas facilidades de negociação, que nem você trouxe o dropshipping, agora tem TikTok Shop, Sim. que inclusive é uma das coisas que eu tava pensando que eu vi aquelas tomadas, eu falei, isso no TikTok Shop, fazer live e tudo. Você sente que a juventude perdeu a visão de longo prazo? Eu vejo. Acabou entrando numa meio que uma ilusão? Com certeza, até influenciada por esses novos mercados de influencers, de blogueiros e etc. Muita gente que realiza realmente, ganha muito dinheiro, alguns falando coisas com conteúdo, outros só falando besteira, mas de qualquer forma isso, para essa mentalidade, para esses jovens que já nasceram inseridos nesse contexto, né, que já nasceram com um celular ou um tablet na mão, que essa é a realidade dos fatos, né, para esses jovens, realmente, eles muitas vezes eles enxergam a possibilidade de também realizar como algum influencer ou alguma pessoa que eles seguem realizou. Então, eu acho que é preocupante, por outro lado, a gente imaginar que muitos desses jovens não... quando a gente fala da minha infância, na infância da maioria das pessoas com mais de 30 e poucos anos, a chupeta era o que acalmava, né? E hoje o que acalma é o celular, né? Então, você imagina o quão preocupante é já nascer com isso na mão, né? Com o mundo nas mãos, porque um celular hoje ele te entrega imediatamente o que você quiser de informação, etc. Então, nascer dentro desse contexto e dentro desse cenário, primeiro que eu acho que vai tira muito dos anseios, né? Daquela... Comentei inclusive com vocês no nosso primeiro podcast. Eu acho que muito da falta de ambição, etc., é que hoje não existe mais expectativa para algo acontecer, ou buscar uma informação, ou um filme, simplesmente um filme, né? Então, anos atrás você tinha que esperar, né, um filme passar na TV, alguma coisa assim, num determinado momento, determinado dia, né? E hoje você tem filmes, músicas, tudo à palma da mão. Você escolhe, né? Você escolhe o tema, você escolhe o assunto, você escolhe a informação, isso imediatamente. Então, isso tira um pouco daquela magia, da espera, tira a ansiedade por uma expectativa, né? Eu estava assistindo até um comentário rápido sobre isso e que fica essa dica para os jovens, porque uma empresa com essa dimensão, e não é só o Ale que está falando isso, são grande parte dos empresários, e a gente também lida dentro dessa parte, porque o nosso trabalho é com pessoas, né? Então a gente sente na pele essa dificuldade. Tudo que antes era um acesso exclusivo, hoje já não é tanto. Por exemplo, a juventude, hoje ela não pega nem mais ônibus. Ela já tem um motorista que pega ela na porta, né? Que é o Uber. E há 20 anos atrás, quem que teria um motorista para pegar na porta? Ou você ligava pro táxi, era uma fortuna, ou você tinha um motorista particular mesmo. Sim. Avião, mesma coisa. Barco é a mesma coisa. Às vezes você não tá no mesmo barco do que uma outra pessoa, mas você tá na mesma praia, você tá na mesma ilha. Que nem Airbnb, tem hoje em dia Airbnb de barco, né? Então, Airbnb, antigamente vocês só tinham a questão do hotel, ou você tinha que fazer todo um processo, hoje você aluga na palma da sua mão. Então, o que eu vejo é que a juventude, ela tá cada vez menos querendo conquistar algo. Por exemplo, talvez o motivo da pessoa querer tanto comprar um carro é porque ela não queria mais andar de ônibus. Sim. Então, hoje a juventude, eu vejo que ela só quer usufruir, ela não quer mais possuir. E como que você vê isso? Você acha que realmente, de fato, tem sentido isso que eu tô falando, ou você vê por outro ângulo? Não, faz total sentido. E eu vejo realmente que é uma tendência geral, né? Isso quando a gente, não só falando de possuir um carro, né? Que se você considerar nas últimas décadas, diminuiu muito o anseio e a expectativa de um jovem, principalmente homem,
que na minha geração era o sonho fazer 18 anos para poder ter um carro e dirigir um carro. E ter uma moto, né? Exato. Então era uma expectativa absurda da vida inteira até chegar aquele momento. Então isso vem diminuindo absurdamente. Mas não só com veículos, né? Hoje nós vemos muitos jovens que não têm mais o perfil de comprar um primeiro apartamento, etc. Colocam na ponta do lápis e mostram por A mais B de que é mais interessante alugar ao invés de investir no imóvel. Então, todas essas novas expectativas, esses novos apontamentos de não possuir e sim consumir, eles navegam por todas essas searas, né? Tanto da locomoção, como da habitação, como você mesmo falou, né? Hoje o acesso a tudo foi muito democratizado, se nós analisarmos, né? Até décadas atrás, uma viagem de avião era inacessível a muita gente, né? Da mesma forma que o acesso a barco, o acesso a determinados pontos turísticos. Então, se analisarmos isso de maneira democrática, realmente o acesso a cada ano que passa vem possibilitando pessoas de diversos níveis a algo que até tempos atrás era inimaginável, né? E talvez acho que isso daí pode estar quebrando o encanto, né? Com certeza, com certeza. Indo de uma outra vertente, a última vertente que eu quero trazer até para esse podcast, olhando da outra perspectiva, saindo um pouco das pessoas que a gente falou, mas eu vi que vocês estão cada vez automatizando mais. Como que você está vendo esse processo de automatização da indústria, dessa substituição de mão de obra por maquinário mais autônomos, que rodam sozinho? Como que você está visualizando isso? É uma necessidade inevitável para aumento de produtividade, para redução de custo. Então, é um caminho realmente sem volta, porque não temos como competir, né, principalmente com todos os encargos, a carga tributária, a carga trabalhista, no Brasil principalmente, com uma máquina, por exemplo, vou citar um exemplo, um equipamento de montar terminais nosso. Na verdade, ele faz o trabalho aí em torno de 8 pessoas, de 8 a 10 pessoas, uma daquelas máquinas, né? Então, se nós tivéssemos que manter 10, nós temos 4 máquinas dessas, né? Essas 40 pessoas, primeiro que exigiria mais espaço físico, segundo que todos os custos seriam muito superiores. Então, quando nós falamos de máquina, nós temos um investimento inicial, mas diante da produtividade dela, o payback é muito rápido, né? Então, e assim em todos os outros setores, né? Todos os outros setores, as máquinas que montam os módulos, as máquinas que montam os interruptores, todas elas, a cada dia que passa, são mais exigíveis e mais necessárias para a gente manter a competitividade, né? É uma questão de sobrevivência já, né? Porque Sim. se você não fizer, seu concorrente vai fazer. Exatamente, literalmente uma questão de sobrevivência. E como que foi essa virada de chave para você começar isso? Tipo assim, quando você começou, como que foi essa virada de tipo, preciso ir para esse lado, e como que você começou? Então, nós começamos quase 10 anos atrás, né, com o primeiro equipamento que montava o terminal das tomadas, né? E aí, diante da primeira máquina, que nós vimos a eficiência e o quanto de produtividade nós ganhávamos... Era aquele uau! Exato, Aí que abrimos os olhos para isso, mas até então eram processos manuais, né? E que realmente onerava muito a operação. Mas eram outros tempos, ainda era possível fechar a conta dessa forma. Mas foi providencial a gente ter iniciado quase 10 anos atrás, porque se tivéssemos deixado passar muito o timing, seria tarde demais, entendeu? Você considera que você fez isso cedo comparado ao mercado? Tipo assim, você pegou uma ideia de fora e tal? Pelo que eu ouço, né, inclusive dos fornecedores desses equipamentos, né, é que a gente realmente tomou essa atitude antes de muitos fabricantes, inclusive os fabricantes maiores do que nós. Então, isso foi de 2016, 2017 aproximadamente, uma ocasião em que muita gente tinha processos manuais e passaram a correr atrás desse processo de automação pós-pandemia. Então, né, é curioso ouvir isso, né, de que muitos fabricantes perderam esse time, muitos deles maior do que nós, né? Então, agora, é claro, por outro lado, existem outros concorrentes nossos que a gente sabe que já nasceram com um processo de produção praticamente 100% automatizado. Então, existem as duas pontas da cadeia, mas grosso modo, pelo que eu ouço, a gente
iniciou o processo antes de muita gente. Como que faz? Porque uma coisa que eu achei interessante também que você comentou é que quando chegou a pandemia, vocês já estavam preparados para o digital, porque vocês já estavam antes posicionados. Sim, então, também. Eu vejo que a cultura que você tem e a forma de agir sua é meio antecipado já. Sim, você sim. antecipa a tendência e você está bem posicionado. Como que você faz para estar bem posicionado para você conseguir tanto em automação quanto no digital, estar preparado e estar num time para você agir? Eu, inclusive, mencionei para vocês um trabalho que nós fazemos com arquitetos, no qual nós distribuímos kits de amostras e que surgiu também 9 anos atrás, para ser mais preciso, de maneira despretensiosa, através de uma solicitação. E essa solicitação, hoje, já são mais de 3 mil kits distribuídos gratuitamente pelo Brasil inteiro. Então, começou e hoje virou uma tendência. Eu vejo muitos outros fabricantes fazendo isso também, né? Mas como nós começamos há bastante tempo, isso já se consolidou, quase que diariamente a gente tem a exposição desses kits através das mídias, né? Também foi um pontapé inicial antes de muitos dos nossos concorrentes, comparando com os outros fabricantes, né? Agora, essa antecipação, por exemplo, ao e-commerce, que nós iniciamos 11 anos atrás, sempre através de algum revendedor e nós não temos plataforma própria, né? Sempre focamos em fornecer para parceiros, né? Isso também veio de maneira oportuna, porque né, realmente quando a pandemia veio e fechou os pontos físicos de venda, só se vendia pelo mercado online. Então o que era para acontecer em 10 anos aconteceu em 2, né? Então esse pontapé inicial junto a esses players pré-pandemia foi fundamental para e dar oportunidade para essas empresas, né? Porque era um mercado naquele momento desacreditado. Você vê que interessante, né? Hoje é a menina dos olhos da maioria dos fabricantes, mas naquele momento... Tem muitos que tentaram depois não exatamente, conseguiram espaço. perde o timing. E eu vi já muitos relatos, naquela ocasião, 2016, 2017, empresas que tentavam comprar de grandes fabricantes e tinham dificuldades. Sabe? Muitos deles porque estavam começando nesse mercado, era um mercado que ainda estava por vir, né? Então, grosso modo, não tinham crédito, não tinham o respaldo da indústria para que eles fizessem acontecer. Então, nós demos essa oportunidade para quem veio nos buscar e para comercializar os nossos produtos nessas plataformas. Né? Legal, isso daí me dá tudo que a gente está conversando aqui me dá um gatilho daquele nosso primeiro bate-papo. Que você disse que uma das suas lições que a corrida te deu foi tomada de decisão rápida. Sim, exato. E você considera que são tomadas de decisões rápidas por acreditar, ver o potencial, acreditar e vai, ou não, ou algum outro sentimento? Eu acho que é um conjunto de fatores. É por acreditar e vai, porque graças a Deus sempre deu certo. Bota pra torar. Não, eu costumo dizer isso para os meus filhos, tal, né? Porque às vezes eles têm receio de fazer alguma coisa, de tomar uma certa atitude. E eu falo, só vai, porque dá certo, sabe? Principalmente quando a gente acredita naquele projeto, naquilo que nós estamos investindo ou naquilo que a gente está se propondo, salvo raríssimas exceções, às vezes de algum lançamento de algum produto equivocado. Nós já abracei algumas causas de alguns produtos que lancei e que não teve a demanda, a aderência que eu imaginava. Mas isso é inevitável, até lançarmos e sabermos se conseguiríamos abrir esse mercado que a gente esperava. Mas com relação a ações propriamente ditas, né, sempre deu certo, sabe? Graças a Deus. Então, eu acho que muito por acreditar, muito por focar e fazer acontecer. Não adianta tomar ação e não dar a sequência, não dar continuidade, né? Eu acho que é importante para cada pontapé inicial que é dado, levar até o final, né? Então... Entendi. Eu acho que é por aí. E agora a gente estava passando por um outro marco, né? As coisas estão mudando muito rápido. A gente falou de automação, tudo. Eu acho que é uma conversa que já estava sendo conversado, aquecida na indústria há 10 anos, que é o tempo que você já veio se adaptando. E hoje a gente está falando de automação no sentido de inteligência artificial. Como que a Belux, as suas empresas, elas estão se preparando para estar absorvendo esse mercado de IA, que também é um outro potencializador, né? A automação eu vejo muito chão de fábrica. E vai colaborar muito. Tem a parte de robô, né? Que teve até aquela pesquisa que aconteceu. Mas assim, eu acho que é uma outra ferramenta que vai conseguir escalar muitas demandas de escritório também. Como que você está vendo? Bom, nós no ano passado criamos o Belux Academy,
que é uma academia interna de capacitação dos colaboradores, no qual nós, para cada setor criamos 6 matérias diferentes, entre elas conhecimento do produto que se fabrica, conhecimento de processos, e um dos temas abordados é justamente a inteligência artificial. Então, o objetivo dessa matéria é a introdução à inteligência artificial, pontapé inicial, porque muitos dos colaboradores nunca tinham tido oportunidade de ter um contato inicial, né? Quer seja com as plataformas mais conhecidas, no ChatGPT ou algumas outras, que são as mais populares. Então, trouxemos isso também para a área comercial, desde elaboração de textos, propostas, etc. Então, o objetivo nosso internamente foi dar esse pontapé inicial para que gerasse a curiosidade e os colaboradores dessem continuidade a esse processo. Ainda estamos engatinhando quando abordamos a inteligência artificial como um todo e como a abrangência que ela tem hoje e a capacidade de... Agora há pouco nós estávamos conversando em off sobre toda essa evolução nos últimos meses, enfim, e o que torna inimaginável os próximos meses daqui para frente, né? Então, a gente tem muito ainda para trazer desses novos tempos de inteligência artificial para a nossa operação, né? Mas isso realmente é algo que está em pauta e que a gente vai fazer acontecer não só na área comercial, na área de administrativa, tributária, etc., bem como na parte produtiva. Muito legal. Show demais. Eu acho que é isso. Caraca, hoje foi se bem deixar, completo. Aqui vai Aqui vai. Como sempre. Vou me controlar. Mas até um ponto que foi curioso. No podcast que a gente fez lá na empresa, ele falou do marco dele como corrida. E aqui é a comprovação real, né? Matar a cobra e mostra o pau, né? Aqui não tem fake não. Ó o Legal. fundo já, a corrida. Legal, então assim, legal. Ale, muito obrigado por ter nos recebido agora no Surpresa, eu por que ter agradeço. aberto esse processo, por estar compartilhando todo esse conhecimento que, assim, gente, é raríssimo um empresário, dono de indústria, abrir tão a fundo os processos, explicar toda a dinâmica, até a questão da pigmentação, tudo como funciona assim. Eu sei que é complexo, né, como tudo isso funciona, mas assim, obrigado por ter aberto para nós, por ter nos recebido com tanto carinho. Poxa, eu que agradeço. A Júlia também, que organizou isso daqui. Eu que agradeço, né, a oportunidade, porque para mim é um prazer, né, mostrar a nossa estrutura, mostrar como fazemos e o que fazemos. Né? Eu vivo para isso, né? Eu vivo para fazer as coisas acontecerem aqui na empresa, para prosperar sempre. Então, para mim é um prazer enorme e as portas vão estar sempre abertas para vocês visitarem a gente aqui, batermos mais papos e evoluirmos mais nas conversas, como a gente sempre diz, sempre que termina a gente fala, pô, teria muito mais para falar, mas não vai faltar oportunidade. Eu vou conversar que eu tô igual o Caio, é melhor eu dar uma segurada, senão vai indo. E Legal. qual mensagem você deixaria para a juventude, Ale? Poxa, eu acho que a juventude precisa colocar os pés no chão para realmente produzir mais. Eu acho que, falando como empresário da indústria, a indústria, principalmente no Brasil, que sofre com muita concorrência, que sofre principalmente externa e etc., é quem faz acontecer tudo no Brasil. Né? Em todos os países, quando eu falo Brasil, porque nós estamos aqui, mas nós somos a principal parte da cadeia que faz um produto, que entrega um produto, que fornece um produto que vai chegar na mão do consumidor final. Independente dos passos que sejam necessários até chegar na mão do consumidor, onde você, no nosso caso, vai acender e apagar a luz, vai conectar o seu celular para carregar, tudo isso depende de uma indústria. E a indústria, cada ano que passa, eu vejo ela sendo mais... como é que se diz, desprestigiada, no sentido de que a gente sofre com importações, com produtos que vêm de fora com preço muito inferior, uma concorrência em alguns segmentos cruel, sabe? Eu vejo o setor de metais e louças, fabricantes no Brasil que ainda sobrevivem, está sofrendo uma concorrência absurda de produtos importados, né? Então, eu acho que o jovem precisa continuar produzindo algo palpável com o lastro, né? Porque o que a gente vê hoje é o jovem focando muito em produzir algo não palpável, ou seja, sonha em ser um influenciador, um blogueiro, o mercado financeiro, que está muita gente indo para o mercado financeiro, acreditando em diversas possibilidades,
mas a indústria, que é quem faz acontecer, que produz algo palpável que você pega na mão, vem sendo cada vez, principalmente no Brasil, esmagada e desmerecida, né? Não merecendo a atenção necessária do consumidor, do jovem, de todo o mercado. Show demais. Se o pessoal quiser te achar nas redes sociais ou a Belux, como que eles buscam? Bom, nosso b.lux_oficial é o nosso Instagram da Belux, né? O meu, para quem quiser ver um pouco da minha carreira como piloto, é o Chan Andrade 54, Chan com X, né? Que é meu nome de pista da vida inteira. Legal. E aí, claro, temos o nosso central telefônica, 2621-4811, pouco usado atualmente, mas que ainda assim tem muita gente que ainda pede o telefone, né? E o belux.ind.br é o nosso site. Enfim, de uma dessas formas vocês vão conseguir nos encontrar. Show demais. Então é isso, gente. Já acompanha o outro podcast que a gente fez com a Lei, foi super massa. Já se inscreve aqui para receber os próximos episódios. Tamo junto e bora que bora. E até a próxima. Obrigado, pessoal. Valeu. Valeu. Obrigado, viu? Obrigadão mesmo.